talvez um minuto antes, as principais dúvidas dos internautas sobre as fístulas perianais, né? Então, essa doença eu chamo de doença do azar. A incidência da fístula perianal é 0,06% no mundo. Olha isso, olha a incidência da fístula perianal. Ela é muito baixa, né? E numa região sensível, né? Que é a região anal, né? Vamos bater um papo então sobre essa doença, que é a cirurgia que eu mais tenho experiência, é a cirurgia que eu mais faço, é a cirurgia da fístula perianal, depois a cirurgia da fissura anal, depois as hemorroidas grandes com pelinhas, depois tem uma live sobre hemorroidas também, né? Mas eu tenho reoperado muito casos de fístula perianal, porque na minha opinião surgiram tratamentos que são mais lobbies do que bom para o paciente resolver. Um deles eu vou comentar, que é o fio de ceton, o fio de sedênio. Lifting, waft, são técnicas que favorecem lobby, mas tem índice de recidiva muito alto. Vou falar o índice de recidiva dessas técnicas para vocês, tá bom? Então, o que é uma fístula perianal? Né? O que é uma fístula perianal? Aqui, ó. O que é uma fístula perianal? A fístula perianal, ela é um trajeto que comunica fístula perianal. A fístula perianal, ela é uma doença que começa dentro do reto. Existem umas glândulas, né? As bactérias entram na glândula e formam um caminho, um trajeto que vai até a pele perianal. A fístula perianal é uma doença caracterizada pelo orifício interno, um trajeto no orifício da nádega. A fístula perianal, ela tem duas fases, para vocês entenderem melhor. Uma fase é chamada de formação do abscesso perianal. E a outra fase é da formação da fístula. Então, uma fase aguda e uma fase crônica. A fase aguda é um abscesso que aparece tipo um furúnculo. Mas como se forma esse abscesso? Existem umas glândulas que existem umas glândulas chamadas glândulas de Chiari. Essas glândulas estão entre os dois músculos, o orifício interno e o orifício externo. Então aqui estão os dois músculos, o músculo esfíncter interno, que é a musculatura da parede do próprio intestino do reto, que se continua no ânus, e o músculo estriado, ramo superficial do tubo retal, que é o esfíncter externo. O músculo estriado se contrai. Essa glândula de Chiari, ela está entre esses dois músculos. E tem um duto que vai numa linha chamada linha denteada, que é o ponto que divide, tipo um dentinho mesmo, que divide para cima a mucosa do reto, a área de transição e mucosa do reto, e para baixo o anoderma, a pele do canal anal. Então, essas criptas inflamam, as bactérias entram no duto, infectam o duto e vão até a glândula. Infectam a glândula de Chiari. Essa glândula de Chiari, praticamente, ela é rudimentar no ser humano. Ela não faz falta nenhuma, mas ela produz um pouco de muco que lubrifica a mucosa, o anoderma e a mucosa distal do reto. Tá bom? Então, as bactérias infectam essa glândula. E aí, a batalha anticorpo-bactéria forma uma secreção purulenta que pode ter vários caminhos. Elas podem subir, né? Elas podem ir para o espaço isquioretal, elas podem ir para baixo da mucosa. Então, elas podem passar por dentro do músculo, pode passar entre o músculo. Então, quem vai dar origem ao trajeto da fístula é o abscesso. O abscesso é drenado, fica um caminho, que é a fístula perianal, né? Nessa fase, alguns autores falam que pode haver remissão, pode haver uma cicatrização da cripta, né? Mas a doença passa à fase crônica. E na fase crônica, dificilmente há remissão da doença, porque o mesmo epitélio que pavimenta, que reveste o reto, adentra
e forma um epitélio da fístula perianal, do tubinho, do duto, que eu chamo de corda de cavaquinho ou corda de violão. Então, aquele epitélio pavimenta a fístula perianal, de modo que dificilmente há recidiva. De início forma um granuloma, né? A infecção gera um granuloma infectado, porque tem contato com bactérias fecais, coliformes, né? Com a evolução pode haver a epitelização do conduto, do trajeto da fístula perianal. Entenderam? Então essa aí é a fase aguda, a formação de abscesso, que drena, e a fase crônica, que é a formação do trajeto da fístula perianal. Tá bom? Quais são os sintomas de fístula perianal? Os sintomas da fístula perianal, eles são como relacionados ao processo inflamatório infeccioso. Na fase aguda, formação do abscesso, então, né? Aí não tem jeito. Formação do abscesso, aí não tem jeito. Dor, calor, rubor e tumor. Dor, aquele abscesso tipo furúnculo. Dor, calor, aumenta a temperatura, né? Dor, calor, rubor, que é a formação tumoral, mas não é um tumor abscedado, um abaulamento na pele perianal, né? Às vezes esse abscesso, eles estão muito posterior, muito dentro da fossa, muito atrás dos músculos. Então o paciente refere muita dor, você não palpa, você não toca facilmente. Desse abscesso que está submucoso, está ali olhando para o médico, você vê o abaulamento, aumento de temperatura, enduração numa fase inicial, flutuação numa fase mais avançada, que é de drenagem, né? Mas se o abscesso for muito lá dentro, o abscesso for aqui em cima, ó, está o reto, ele for aqui em cima, você não vê, você não toca nesse abscesso. Aí você tem que fazer uma ultrassonografia transretal, ela detecta o abscesso, você pode drenar guiado pelo ultrassom transretal, tá bom? Mas os sintomas estão relacionados, em geral, com a dor mesmo, né? Então, na fase aguda, o abscesso, na fase crônica, drenagem pelo orifício está na nádega, incomoda demais o paciente, irrita a pele perianal, né? O risco de ficar muito tempo com a fístula, dela criar novos trajetos. Mas a sintomatologia do paciente é muito ruim. O paciente jovem, aí drena a secreção, aí mancha a cueca, mancha a calcinha da mulher. Então é muito difícil a qualidade de vida imposta pela fístula perianal. Isso. Boa tarde, sou o Kleber, de Americana, São Paulo. Tudo bem, Kleber? Pessoal entrando aí. Então, olha só, falamos da fase aguda do abscesso, tipo furúnculo, do nada. O paciente fala, doutor, do nada, eu amanheci uma dor na volta do ânus, uma bola, tipo furúnculo. A princípio as pessoas pensam que é um furúnculo, não é? Hidradenitis supurativa, furúnculo. Mas o médico experiente já vai ver que está muito próximo do ânus, né? A maioria das fístulas são 5 centímetros, 6 centímetros, fístula curta, média e comprida. Então está próximo do ânus. Olhou, tocou, dor. Qual o tratamento dessa fase aguda de abscesso? Vai ser a drenagem e antibiótico terapia. Se o abscesso for muito pequeno, às vezes só com antibiótico terapia resolve. Se o abscesso for muito grande, o paciente tem manifestação sistêmica, febre, aí é melhor drenar. Aí você faz uma drenagem ampla do abscesso. Se for pequeno, um local. Se for maior, aí tem que fazer uma sedação, um bloqueio. Tá bom? Então a sintomatologia é provocada na fase aguda pelo abscesso, dor insuportável, dor, calor, rubor e tumor. E na fase crônica, pelo trajeto, que eu chamo de corda de cavaquinho, que eu toco cavaquinho, então eu chamo de corda de cavaquinho, não é? Entre o orifício e o ânus. Aqui, se a fístula é superficial, o trajeto é superficial, abaixo da pele, você toca direitinho o trajeto, sem problema nenhum, tá bom? Na fase crônica.
É, o que causa uma fístula perianal? A causa exata da fístula perianal, ela não sabe, não se sabe a causa exata, mas a teoria mais aceita é chamada teoria criptoglandular. Existe uma criptazinha, segue um duto que vai até a glândula de Chiari. A criptite, processo inflamatório, trauma dessa cripta, né? Entrada das bactérias coliformes fecais no duto, infecção do duto, infecção da glândula. Então a teoria mais aceita para a fístula perianal é a chamada teoria criptoglandular, responsável, segundo muitos trabalhos científicos, a 80%, justifica 80% de premissa, de causa das fístulas perianais. Existem 12 glândulas, para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó, existem 12 glândulas, chamadas glândulas de Chiari. São umas glândulazinhas que tem, né? Vou tirar aqui para vocês verem. Aí, são as glândulazinhas que tem, ó. Aqui, tá vendo? Uma ranhurazinha, ó. São as glândulas, né? Aqui a cripta, a glândula fica entre os dois músculos esfíncter, o interno e o externo. Tá bom? Chama-se linha denteada. O traumatismo dessas criptas é que dá origem à formação da fístula perianal, do abscesso e posteriormente da fístula perianal. Ok? Ok? Então, seguindo. A fístula perianal pode fechar sozinha? Muito difícil a fístula perianal fechar sozinha. Muito difícil. Principalmente na fase crônica da doença, que já há pavimentação, epitelização do trajeto da fístula. É muito difícil ela regredir. Muito difícil. Né? Porque já a pavimentação, quer dizer, ela faz parte. Você fala para o paciente, agora você tem 2 anos, o ano e os anos, e o orifício da fístula. Ele vai referir sempre. Quando fecha o orifício, aí pode formar um abscesso, que aquele orifício é salvador, ele é de drenagem. Se fecha, forma um abscesso, mas dificilmente, né? Dificilmente ocorre isso, né? Porque a fístula é fase crônica, com epitelização do trajeto, então fica mais difícil. Tá? Agora, tem a causa, que são as doenças inflamatórias intestinais, que pioram mais ainda, tipo doença de Crohn, que é uma doença fistulizante, transmural, passa de uma víscera para outra, fura aqui um trajeto, criando a comunicação entre 2 cavidades, ou entre o ânus e a pele perianal, também muito difícil. No Crohn, aí é o tratamento conservador clínico, imunossupressor, Familab, que pode resolver a situação, cicatrizar a doença, tá bom? A fístula perianal pode fechar sozinha? Da Respideira, uma dúvida. Como é feito o diagnóstico da fístula perianal? Olha, antigamente, eu acompanhei toda essa história, né? Antigamente não tinha, a radiologia não estava tão avançada como está agora, né? Então eu lembro que você pegava água oxigenada, injetava no orifício externo e com o anoscópio você olhava o interior da glândula. Né? Aqui é um anoscópio. O anoscópio se olhava o interior da glândula. Você jogava água oxigenada e olhava lá. Né? Então jogava azul de metileno e olhava lá. Né? E foi evoluindo. Né? Foi evoluindo. E aí, ultrassonografia endoanal, né? A ressonância magnética, foi evoluindo a radiologia, isso foi espetacular para o diagnóstico da fístula perianal. Né? O paciente vem em 2 situações de procura, ele está com abscesso, você drena, vai formar a fístula, ou o paciente já foi drenado, tem uma drenagem espontânea, e ele te procura, falando do orifício que ficou, pelo qual drena a secreção. Mas, em geral, os sintomas são relacionados à infecção mesmo, ao processo inflamatório. Dor, desconforto, porque ele senta em cima da doença, a doença reagudiza,
né? Um processo inflamatório. Então, estão relacionados à inflamação, irritação da pele, aquela secreção que sai pela fístula irrita a pele. Então, a qualidade de vida é muito ruim, né? A própria fístula, às vezes, ela fica uma induração, um processo infeccioso, inflamatório, né? A bactéria cria essa situação para se proteger contra os anticorpos. Então, você vai lá, dá antibiótico e resolve a situação. Né? Os sintomas estão relacionados ao flogístico, ao inflamatório, ao infeccioso, à dor, à drenagem de secreção na região perianal. Tá bom? Então o paciente fala, apareceu um furinho que não tinha uma bola, agora tem um furinho. Essa é a história ou o paciente já vem com um diagnóstico de outro médico, mas em geral os sintomas são esses mesmo. Os sintomas são de infecção, processo inflamatório, dor e drenagem de secreção, ou pelo furo, ou pelo abaulamento, pelo abscesso. Então, os exames, quais são os exames que deve pedir para a fístula perianal? Né? O exame padrão ouro para a fístula perianal é a ressonância magnética. Né? É a ressonância magnética. É o padrão ouro para o diagnóstico da fístula perianal. Um médico muito experiente, né, numa fase crônica, que a fístula está bem desenhada, orifício na pele perianal, trajeto, ele olha no anoscópio a glândula doente. Se a fístula for bem superficial, simples, então muita experiência para essa ressonância magnética, porque ele não tem medo da incontinência anal, né? Agora, o que manda a ciência, o que a ciência propõe é a ressonância magnética, porque a ressonância magnética, ela funciona como um GPS para o cirurgião, na hora dele fazer a cirurgia. Olha, existem 8 a 12 glândulas de Chiari. A ressonância magnética fala, foi a glândula 3 que iniciou essa doença, né? Se você não faz a ressonância magnética, você não tem experiência, corre o risco de tirar a glândula doente. E quando tira a glândula doente, a chance de dar errado é de 8 vezes mais. Então a ressonância magnética fala, às 3 horas. Então você vai, eu tenho um guia, eu idealizei um guia, né? Então a história desse guia para vocês. Eu estava num borracheiro, ajeitando meu carro, quando o Joãozinho, né, da borracharia, jogou um ferro que bateu na lixeira e caiu no meu pé. Aí eu olhei aquele ferro e falei, nossa, o que eu faço com isso? Eu lembrei na hora, uma coisa, a fístula perianal. Aí eu fiz a atualização, né, dei meus toques no guia, que o guia era reto, então ele saía, você corre o risco de reintroduzir na glândula errada. A ressonância magnética fala às 3 horas, o meu guia detecta às 3 horas. E o que é que eu faço? A glândula, ela está lá dentro, ó. A glândula está lá dentro, olha aqui a glândula está aqui dentro. Então o que é que eu faço? Eu horizontalizo, trago a glândula para a superfície. Aí fica mais fácil operar. Eu tiro a fissura com laser, vou falar para vocês, né? Eu tiro a fissura com laser. Então, o diagnóstico, como encontrar a fístula é o que propõe a boa cirurgia. Encontrar o trajeto e encontrar a glândula que originou a fístula perianal. Tá certo? A gente entrando aqui, ó. Boa tarde, doutor. É aberto, então os curativos tem que ser colocar as gases dentro da ferida. O pessoal está entrando aí, tá bom? Então, é o que propõe a boa medicina para tratar a fístula sem as suas complicações. Então, voltando, a ressonância magnética é o exame padrão ouro, é aquele que vai te dizer o GPS para o cirurgião, vai indicar se a fístula é simples, se a fístula é complexa, trajetos acessórios, a relação do trajeto com o músculo. Olha só, imagina 2 músculos aqui, o esfíncter interno e externo. Tá vendo aqui, ó? Os 2 músculos, o esfíncter interno e o esfíncter externo. Então, como fosse assim, ó, interno e externo. Tá vendo aqui, ó? Entre os músculos, interesfincteriano. Por dentro do músculo, ó, aqui por dentro do músculo, transesfincteriano. Então, essa informação é de uma utilidade enorme para o cirurgião. Enorme. Não é? Assim ele evita a incontinência anal. Por isso que eu falei do GPS que a ressonância magnética é. Então, o exame padrão ouro
o diagnóstico da fístula perianal é ressonância magnética com contraste. O contraste entra no trajeto e esclarece todas essas dúvidas tão importantes para o tratamento, né? E qual o melhor tratamento para a fístula perianal? Qual o melhor tratamento para a fístula perianal? Existem tratamentos clássicos. O melhor tratamento é aquele que o cirurgião tem experiência. Não é? O melhor tratamento é aquele que o cirurgião tem experiência. A cirurgia mais realizada é a cirurgia convencional. É a convencional. Eu faço com laser. Mas nos hospitais públicos, nos hospitais particulares, não tem laser para proctologia. Não é? Não tem laser para proctologia. Os médicos vão operar, eles alugam laser. Eu acho que quem aluga laser não tem experiência, não cria experiência com as técnicas. Acho que o proctologista tem que ter o laser dele para ele ter experiência. Por isso que eu comprei o meu. Então, o melhor tratamento é aquele que o cirurgião tem experiência. Ele tem resultados. Ele pode oferecer para o paciente. Então, quem aluga laser não tem experiência, não cria casuística. Não é? Então, o melhor tratamento é aquele que o médico tem experiência. Cirurgia mais realizada, convencional. Né? Ela é mais realizada pelo simples fato, o médico não tem um laser. Se o médico tiver o laser, tem que estudar a técnica, a tecnologia, a interatividade do laser com o tecido, se atualizar para ir fazer a cirurgia. Mas com certeza, para fazer a cirurgia com laser, o médico tem que ter 10 anos de experiência em cirurgia convencional. Muita experiência na cirurgia convencional. Porque com laser é muito mais difícil de operar que a cirurgia convencional. O laser, você não toca, eu não sujo a luva de sangue para operar com laser, porque é um laser de gás carbônico, que emite raio infravermelho de 10,2 nanômetros, e aí eu vou dissecando ali olhando. Eu sei que eu não posso verticalizar, se eu verticalizar, eu posso cortar o músculo, sempre horizontalizar, eu sei onde estão os tecidos, eu faço isso há 39 anos, então eu sei o caminho da roça, como fala o caboclo, entendeu? E é exatamente esse caminho da roça que tem que saber. Você pode causar uma incontinência anal se você não reconhece onde está o músculo esfíncter interno do ânus. Né? Você pode furar um reto e criar uma fístula, criar um abscesso perianal. Então, o médico, experiência com cirurgia convencional, depois experiência com cirurgia com laser. As cirurgias com laser são várias propostas. Né? No início, se fazia muito a fistulotomia. Você só abria a fístula, drenava os antibióticos na moda, enchia o paciente de antibiótico, né? Recidiva alta. Aí depois você fez a fistulectomia, mas a fistulectomia ela ia até o músculo anal, ela vinha até aqui, até o músculo anal. Por quê? Porque o médico tinha medo de cortar o músculo anal, principalmente nas fístulas transesfincterianas, que passam por dentro do esfíncter. O médico tinha medo. Depois surgiram outros procedimentos, mas mais recentemente o fio de ceton, que eu não suporto o fio de ceton, tenho reoperado muito pacientes que operaram com fio de ceton, né? Porque o fio de ceton é um fio de drenagem, não é técnica cirúrgica. Ele é muito usado principalmente para as fístulas complexas. Aí tem proctologista que fala, não, eu vou transformar uma fístula complexa e simples com ceton. Isso não existe, gente. Isso aí não existe. Ele na fístula única, primária, ele dá 78% de recidiva. E nas fístulas complexas, a recidiva do ceton é de 83%. Porra, eu não vou dar para o paciente uma técnica com tudo isso de recidiva. E olha, os pacientes sofrem. Eu fiz 2 lives que o paciente sofre. Live de fora do Brasil, nem foi do Brasil, hein? Até lá, eles não sabem operar. Né? Então, sofrimento, secreção, o paciente é jovem, está numa fase produtiva da vida, trabalha, faculdade, esporte, é atleta, ele não consegue, aquilo dói, drena a secreção, e no final 83% de recidiva nas complexas e 78% de recidiva nas primárias, são únicas, né? É o que vai para a reoperação. Entendeu? Então eu não vou dar uma técnica dessa. Aí surgiram técnicas que amarram o trajeto antes do músculo. Ah, mas espera aí. O trajeto passa por dentro do músculo, fala para o paciente, eu não vou até aí, porque senão corta o teu músculo, fica continência anal. Amarra, não acredito. Deixa a glândula, recidiva também, entendeu? Não, agora vamos só queimar a fístula. Queimar a fístula, VAFT, vamos queimar a fístula, né? E tratar
a criptite, a glândula inflamada. O VAFT, ele dá 40% de recidiva. Queimar a fístula dá 30% a 40% de recidiva. Eu não vou dar para o meu paciente uma técnica que tem 30% a 40% de recidiva. Pô, eu não vou fazer isso. O paciente me contrata, deita lá, anestesiado, eu tenho que tirar a doença do corpo dele. Aí roda retalho. Retalho é cirurgia mais difícil do que tratar só uma papila, tratar uma glândula. Muito mais difícil. Então eu não vou também dar técnica, o VAFT, 30% a 40% de recidiva. Acho que a fístula tem que ser toda retirada com a glândula. Pronto, acabou a história. Acabou a história. Hoje existem muitas maneiras do pós-operatório de acelerar a cicatrização, tanto de pomada como procedimentos que aceleram a cicatrização. Ah, mas não fecha, eu fecho a ferida cirúrgica assim. Há anos eu fecho a ferida cirúrgica, pontos espaçados, com boa drenagem. Pronto, acabou. Acabou. Entendeu? Agora surgiu acho que uma conexão de lobby na internet com técnica. Lobby da internet com técnica. Hoje você faz até curso sem ter casuística. O indivíduo nem tem casuística, ele faz curso. Se pedir 30 fístulas, ele não tem. Se pedir 40 fissuras, ele não tem. Mas ele dá curso. Curso de quê, meu amigo? Se não tem nem casuística, aluga o laser. Pelo amor de Deus. Aí é lobby, né? Entendeu? Então a fistulectomia, a fistulotomia, o ceton, são técnicas parciais que não resolvem, lift, VAFT não resolve, não tiram a doença. E as complicações depois não sabe o que fazer. O indivíduo faz o VAFT, queima. A fístula volta, ele não sabe o que fazer. Sabe o que ele faz? Passa o ceton, que dá 83% de recidiva. Na reoperação, 78% de recidiva. Nas complexas, 83%. Então, pô, ele faz aquilo tudo, roda retalho, faz uma cirurgia grande. Aí volta a fístula, 40% de recidiva, aí ele passa um fio de ceton. Já vi também, sabe o quê? Cola biológica, eu já vi. Entendeu? Porque as fístulas, existe uma classificação para as fístulas, né? As fístulas podem ser simples, é um trajeto só. Uma glândula, trajeto, orifício de drenagem. Ou pode ser complexa, você tem vários trajetos com vários orifícios. Então, nas fístulas complexas, por exemplo, as que têm vários trajetos de orifícios, o ceton tem 83% de recidiva. O VAFT nem está indicado. VAFT é para fístula simples que eles fazem. Mas mesmo assim dá 30% a 40% de recidiva. Entendeu? Então é complicado. É época do lobby, né? E o uso de antibióticos, né? E o uso de antibióticos, outra coisa, cola já. Bem, quanto ao tempo de demora para a fístula perianal cicatrizar após a cirurgia, isso varia muito. Hoje você tem tratamentos radiológicos também, que aceleram a cicatrização dos tecidos profundos. Porque quando você fecha a pele, hoje eu comecei a fazer uma casuística com um novo fio, que esse fio segura muito o tecido. Então o grande problema de fechar a fístula perianal, tirar a doença e fechar a ferida, é que a pressão das fezes, ela é muito forte quando sai do ânus. Então nós adaptamos um fio ideal para que suporte essa tensão da saída das fezes. Todos os pacientes de cirurgia anal, todos, eu faço isso há muitos anos, há 39 anos, têm medo da primeira evacuação. Acho que se eu operasse também eu teria. Medo da primeira evacuação. É pela dor. Pela dor. Não é? Depois ele vê que é possível, pronto, ele evacuou normal. Né? O antibiótico, ele deve ser usado na cirurgia de fístula? Sim, porque a cirurgia da fístula perianal, ela é classificada pelos americanos como contaminada. Você já entra na cirurgia contaminada. Então dá antibiótico. O indivíduo é jovem, atleta. Não, dá antibiótico. Dá antibiótico. Eu ainda dou 14 dias de antibiótico. 7 e 7 mesmo. Porque a agressão é grande, a cirurgia é uma agressão, é um trauma programado, tem hora para acontecer, numa região contaminada. Então segura, morreu de velho. Né? Dá antibiótico. Pronto. O paciente não vai morrer do antibiótico, ele vai salvar
de uma infecção mais importante, né, tipo Fournier. Tá bom? Então, o tempo que leva para cicatrizar a ferida pós-operatória varia, cicatrização impressionante, né? Varia de uma pessoa para outra. Você opera uma pessoa, ela rapidamente cicatriza, a outra demora mais, porque aquele tecido está muito judiado, né? O tecido infeccionado, endurecido. Você tem que operar o momento certo para operar a fístula quando ela estiver sequinha. Sequinha, tá o orifício fora, cordinha e a glândula. Pronto, esse é o momento de operar a fístula. Ela está seca, a agressão vai ser menor, ela está com induração, vai examinar, está duro o tecido na volta do trajeto, que é a fase inicial da infecção, não, entra com antibiótico, né, que você faz uma câmara hiperbárica, né, regride, aí está só o orifício, você tira a fístula, antibiótico e mantém a hiperbárica. Entendeu? A fístula perianal pode voltar após o tratamento? Pode, não tem técnica 100%. Isso não existe. Em qualquer tipo de cirurgia, o cirurgião ele não tem 100% de sucesso. Isso não existe. Se a gente falar que ele nunca teve recidiva, tá, é mentira. É mentira. Não existe cirurgia com 100% de confiança. Não existe isso. Esquece. Qualquer cirurgia pode voltar. Qualquer cirurgia pode voltar. O cirurgião deu o melhor dele na hora da cirurgia. Ele entregou o melhor dele na hora da cirurgia. O paciente pagou o cirurgião para ele entregar o melhor dele, que dê, fazer o procedimento que dê melhor resultado. Né? Mas pode acontecer de voltar? Pode. Pode acontecer de voltar. Tá bom? Derrubei um copo aqui, faz parte da gravação ao vivo, tá? Vou até tomar um pouco de água, ó. Derramei ali. Saúde, toma água, hein? Tá um calor em São Paulo. Foi essa live para vocês aqui, mas todo um calor danado, entendeu? 34 graus. Qual é o volume de água que você tem que tomar, hein? 30 a 50 ml quilo peso, né? Vai para 50, muito calor, exercício físico, aumenta para 50 ml quilo peso. Na condição normal, 30 ml quilo peso, tá bom? Então, olha só, cicatrização, concluindo a cicatrização, varia muito de pessoa para pessoa, mas as cirurgias anais, em geral, demoram mais para cicatrizar. Quando você fecha a pele cicatriza com uma velocidade 10 vezes maior que o plano profundo, lembra que eu falei? Então, eu fecho a pele. Plano profundo, tem algumas dicas, alguns procedimentos pós-operatórios que aceleram a cicatrização do tecido profundo. Muito ótimo, muito bom. Tratando de região anal, cirurgia perianal, essa informação é muito útil, muito boa. A fístula perianal pode voltar após o tratamento? Pode, né? Acabei de falar que não há cirurgia perfeita. Meu índice de recidiva, a Mônica fez esse trabalho, está 2%, 2%, por aí, 2, 3%. Então, não existe cirurgia 100%. Esquece. Na minha mão, na mão de qualquer cirurgião do mundo, pode haver a recorrência, pode haver a recidiva. Não qualifica o teu médico por isso, pode acontecer. Né? A fístula perianal pode virar câncer? Essa é uma pergunta que me perguntam. Pode. Mais raramente pode a fístula perianal virar um câncer. E onde foi observado quando a fístula perianal virou um câncer? Mais nas fístulas complexas, nas fístulas de longa duração, nas fístulas imunossuprimidos, nas fístulas com mais de 10 anos de evolução. E quais foram os dois tipos de câncer mais afins que apareceram na fístula? O epidermoide, canal anal, e o adenocarcinoma, que está envolvido com as glândulas anais. Foram os dois tipos de câncer documentados pela medicina, pela ciência. O epidermoide e o adenocarcinoma. Tá bom? Então, mas é raro, viu? Olha, eu vi um caso em 39 anos, então é muito raro. Mas não deixa muito tempo, né? Os trabalhos foram detectados em pacientes com mais de 10 anos de fístula, em que a alteração celular, a displasia e o aparecimento do tumor, do câncer.
ok? Existe tratamento caseiro para fístula perianal? Não, não cai nessa, não. Não cai nessa vibe aí, não. Não existe tratamento caseiro para fístula perianal. Esquece. Esquece. Não existe. Fístula perianal é uma doença de tratamento cirúrgico. Ponto. Qual a especialista para tratar de fístula perianal? É o proctologista ou o coloproctologista, desses dois profissionais. Eu não gosto nem de ser cirurgião geral, não, viu? Acho que ânus tem que ser cirurgião especialista em ânus, que cria experiência, né, com a cirurgia anal. Cirurgia muito delicada, cirurgia constrangedora. Ninguém nunca na vida pensou em operar o ânus, né? Mas tem que ser por especialista mesmo, né? Para que ele tenha um pré-diagnóstico bom, um intra, uma boa cirurgia, e no pós-operatório ele ofereça muitos recursos de cicatrização da ferida cirúrgica. Um acompanhamento ali, né? O acompanhamento é muito importante, cirurgia de fístula, fissura, é muito importante, né? Eu olhei com o paciente de fora, um paciente de fora, de São Paulo, fora do Brasil, e eu falo para ele, tá pensando que se livra de mim, é? Ele dá risada. Tá pensando que se livra de mim, né? Como é que você tá? Quero saber. Então, a cirurgia anal, você tem que ficar ali, o pós-operatório, tem que ter uma equipe, meu paciente formar uma equipe com o médico, né? Coesão com o médico. Quais as doenças estão associadas à fístula perianal? Olha, a fístula perianal tem relação com a doença de Crohn, né? Com a tuberculose e com as infecções específicas. São essas doenças que estão associadas. E se faltar um pouquinho no câncer da fístula, estiver associado à infecção pelo vírus HPV. Eles observaram isso também nesse trabalho científico, publicado na Inglaterra. Entendeu? Então, voltando, a tuberculose, a doença de Crohn e as infecções, né, que foram relatadas aqui. São as doenças correlacionadas à presença da fístula perianal. Crohn é uma doença crônica, granulomatosa, não caseificante, para diferenciar da tuberculose, e transmural. Ela vai furando o tecido. Ela está na glândula anal, fura a glândula anal, sai lá na pele perianal. Aí um caso mais delicado, no Crohn é mais delicado, envolve drogas, né, imunossupressores, enfim, é mais complexo na doença de Crohn. Tá? Eu não gosto do fio de Ceton, todo mundo sabe disso que me acompanha, mas para mim uma das indicações de Ceton pode ser a fístula pela doença de Crohn, com certeza, porque é delicado. O Crohn não é uma fístula, são várias fístulas que pode acontecer, então fica muito complexo, emocional do paciente no Crohn, paciente jovem, é muito difícil. Crohn, fístula por Crohn é muito difícil, né? E existe alguma maneira de prevenir a fístula perianal? Olha, alimentação não tem relação com a fístula perianal, né? Talvez, existe quem relate, livros mais antigos, que as fezes endurecidas poderiam traumatizar a cripta anal, dando a criptite, que seria o gatilho para a formação do abscesso e fístula perianal, né? Higiene também surgiu, tem trabalhos mostrando que a higiene íntima, feita de forma inadequada, papel higiênico inadequado, pode também levar ao traumatismo da glândula e aparecimento da fístula, mas tudo são teorias, né? Porque pensa bem, se papel higiênico causasse, seria uma epidemia de fístula, né? Uma epidemia de fístula. Se intestino preso, fezes duras, o pessoal não come fibra, né? Essa live de hemorroida, vamos discutir isso aí, logo depois dessa. Mas causa exata mesmo da fístula perianal, a medicina ainda não conhece, não estabeleceu higiene, alimentação, traumatismo para as fezes duras, imunossupressão, seria uma infecção espontânea, mas não rolou, não sabemos ainda, tá bom? Então, esse foi o nosso bate-papo sobre fístula perianal, espero que vocês tenham gostado, aproveitado, que eu tenha contribuído com a tua saúde, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, o maior do mundo, @proctologista Dr. Paulo Branco, seguramente vai encontrar mais 300 vídeos de fístula perianal lá, se maratonar. Agora tem um canal que eu fiz para a galera LGBT, tá muito bacana o canal,
né, que eu trabalho com a galera LGBT há 29 anos. Então é obrigação minha deixar um legado. Eu fiz já 2 manuais, está no Mercado Livre, né, na Amazon, digita manualgay.com.br. Escrevi um manual para vocês muito bacana, com 14 capítulos. Né? E um canal de vídeos para vocês, @proctologista para o gay. Né? No Instagram tem para mulher, Instagram para mulher, Instagram para o gay, proctologista.semtabu, proctologista.doutor.paulobranco, proctologista para as mulheres, onde eu faço vídeo específico, vou focado. Então dá uma passadinha lá que é muito bacana. No site doutorpaulobranco.com.br, tá bom? Um abraço e até lá, até mais, hein? Daqui a pouquinho live sobre as hemorroidas, causa, diagnóstico e tratamentos clínico e cirúrgico, tá bom? Um abraço.